Meus queridos, graça e paz, é aqui a pastora Nilda Helena de Belo Horizonte. Eu quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, algo que tem me saltado aos olhos e ardido meu coração, e eu quero compartilhar com você. Primeiramente, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 27, versículo de número 10, Salmos de Davi, que nos diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos Davi, um homem falando de desamparo. Um homem segundo o coração de Deus, porque Deus amava profundamente aquele homem que tinha os seus erros, os seus acertos, mas era uma pessoa de coração disposto a se arrepender todas as vezes que errava. Ele tinha esse coração disposto e sagrado coração de Deus. Este homem aqui está falando sobre abandono. Ele disse: meu pai e minha mãe me abandonarem, eu sei que o Senhor me acolherá. Contudo, o Senhor me acolherá. Nós precisamos de ter essa certeza em nossos corações, desse acolhimento que vem da parte do Senhor. Que não importa com quem você esteja, não importa as pessoas que te cercam, o que você tem que focar mesmo, que quem nunca te abandona, mesmo que todos te abandonarem, é o Senhor. O Senhor é sempre conosco. Hoje eu quero falar sobre lealdade e fidelidade. E eu quero compartilhar o texto da palavra que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler todo o texto, porque ele é longo, mas eu quero dissertar a respeito deste texto. Então, Samuel, capítulo 15, nos fala sobre a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Então, veja bem, a partir do versículo de número 15, do capítulo de número 15, o versículo de número 1 diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. E levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o seu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi-se para Hebrom. Como eu disse, eu não vou ler o texto todo por ser bastante longo, mas vou refletir juntamente com você nesta palavra sobre fidelidade e lealdade. Nos versículos, os capítulos anteriores, capítulo 13, 14, nos fala sobre essa questão de Absalão ter ficado algum tempo separado do seu pai e agora ter esse desejo de voltar. Teve esse desejo de voltar. Na verdade, aconteceu o seguinte, para que você se situe no texto. Aconteceu incesto em família, de Aminon com a sua irmã. E aí o que acontece? Como Davi não tomou nenhuma providência na época que aconteceu, porque envolvia seus filhos, 2 filhos e uma filha, Absalão esperou 2 anos pacientemente e fez justiça com as próprias mãos. Ele matou o seu irmão. E após matar o seu irmão, ele fugiu da presença do seu pai. E ele foi se abrigar numa cidade chamada Jesur, cujo rei era Talmai, e lá ele ficou abrigado.
Lá ele ficou escondido da presença do seu pai. Mas a Bíblia diz que ao cabo de 3 anos ele queria voltar. Ele ficou lá escondido durante 3 anos e aí ele começou a mandar recados. Ele queria voltar a ver a face do rei, seu pai. Ele queria voltar à convivência com o seu pai. Coração de pai, né? O que acontece? O rei, então, amoleceu seu coração, perdoou seu filho e ele voltou ao convívio. Ali estava Absalão agora convivendo tranquilamente com seu pai, com a sua família, mas algo no coração de Absalão se instalou. E eu poderia dizer que é mágoa, ressentimento, uma certa revolta, tudo isso um misto de emoções no coração daquele homem. Ele voltou para aquela cidade, ele voltou à convivência do seu pai, mas ele estava maquinando algo em seu coração. Ele não tinha perdoado seu pai por não ter tomado providências com relação ao que Amnon tinha feito à sua irmã Tamar. Ele estava muito indignado ainda, mas camuflado por dentro, ali remoendo. Tanto que a palavra agora nos dá conta, aqui no capítulo de número 15, que Absalão chegou, ficou ali no reino, se instalou, e ele começou a fazer algumas coisas, dando sinais, talvez imperceptíveis. Davi não tinha esse conhecimento, ou talvez não pensava que a coisa estava nesse pé. A Bíblia diz que ele ia para a cidade. Para começar, constituiu para si 50 homens que corressem na frente dele. Tudo bem, ele era um príncipe, mas agora ele queria ser reconhecido, né, de uma forma espantosa. E diz que ele tinha então esses 50 homens que sempre corriam na frente dele. Constituiu para si. Ia para a entrada da cidade, lá para a porta, e ele ficava recebendo as pessoas. E ele conversava com elas. Ele furtava-lhes o coração porque ele lisonjeava, ele bajulava. E ele semeava contenda. Ele dizia para aquelas pessoas que a causa era justa, mas não tinha ninguém da parte do rei para ouvir essas pessoas. E se ele fosse colocado na posição de um juiz ali em Israel, ali em Jerusalém, ele poderia julgar as pessoas, ele poderia resolver as causas, ele poderia então fazer justiça. Chegando ao ponto máximo da bajulação, quando essas pessoas se inclinavam perante ele, por ser um príncipe, ele imediatamente segurava pela mão, beijava, abraçava, enfim. Ele ia ganhando o coração daquelas pessoas sutilmente. Sutilmente ia acontecendo todas aquelas coisas. Ali, eu diria, nas barbas de Davi. Mas a Bíblia não relata que Davi sabia do que estava se passando, do que estava acontecendo. E a Bíblia diz que um belo dia, eu digo como que as pessoas maquinam o mal e esperam pacientemente para dar o bote. A Bíblia nos relata que 4 anos se passaram. 4 anos ali daquela convivência amistosa, que talvez Davi, né, já estava tão tranquilo, tão relaxado. Que convivência maravilhosa entre pai e filho, né, tranquilos. E agora, 4 anos depois, Absalão chega com essa falsa humildade e fala para o pai: olha, quando eu estava lá na Síria e lá em Jesus, eu fiz um voto ao Senhor, eu quero sair para sacrificar lá em Hebron, eu quero pagar o meu voto. Que coisa, né? Naturalmente o rei libera, mas na verdade era um golpe, na verdade era uma mentira deslavada. O que Absalão queria mesmo era usurpar o trono do seu pai, era pegar o lugar do seu pai, era matar o seu pai. Sabe o que ele fez? Ele sutilmente ali na surdina, a Bíblia conta que ele convidou amigos íntimos, amigos pessoais do rei. Ao total foram 200 convidados que ele chamou para ir para Hebron com ele. E essas pessoas, claro, aceitaram de bom grado, né? Claro, olha que honra estar ali com o príncipe para sacrificar em Hebron. 200 convidados, também amigos de Davi, seus conselheiros inclusive, lá vão com Absalão. Foram eles para Hebron, não sabendo de nada. A Bíblia diz que o coração deles era simples, não tinha maldade, eles não sabiam o que aquele homem estava tramando. E ele foi, ao chegar lá, ele já tinha alertado a todas as tribos que quando as trombetas tocassem, que era para todo mundo avisar para o povo: Absalão é rei, Absalão é rei. Ele fez tudo isso, ó, por trás, caladinho. E assim foi. E quando chegou lá, a verdadeira face dele foi ali descoberta, a sua máscara caiu na frente de todo mundo.
Ele então contou a sua real intenção. Não tinha sacrifício nenhum. Ele queria, na verdade, era aquele povo ali como aliado. Pessoas aliadas. Chamou, inclusive, um dos conselheiros do rei para estar lá. Aitofel, que era um dos conselheiros principais do rei, estava lá. E ele então foi aí colocando as suas razões, colocando os seus motivos, ganhando o coração. É sempre assim com o usurpador. O usurpador está sempre dizendo para as pessoas que se ele estivesse no lugar de fulano, de ciclano, ele faria melhor. É sempre assim. O usurpador, ele sempre quer mostrar para as pessoas uma falsa humildade, uma santidade exacerbada. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é mais justo, que ele ouve as pessoas, que ele entende que ele faria melhor se estivesse no lugar desse ou daquela pessoa. É sempre assim. E aquelas pessoas que estavam ali como convidadas, naturalmente, ouviram tudo aquilo. Foram ouvindo quais eram os planos. Absalão queria o lugar do seu pai. Absalão maquinou durante 4 longos anos a sua espera tranquila, pensando o que ele podia fazer. Enquanto isso, ali dentro do ambiente de Davi, ele maquinando o mal, maquiando a verdade, mentindo descaradamente. Mas a Bíblia nos fala algo que eu poderia definir como a fidelidade do Senhor, como o cuidado de Deus. Nós lemos no Salmo 27, versículo 10, Davi dizendo: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E é assim com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher que teme ao Senhor. Sempre será assim, meu querido, minha querida, sempre será assim. Deus nunca vai te deixar na mão. E foi assim que aconteceu. Olha, tinha tanta gente importante, tantas pessoas dentre aqueles 200 convidados, conhecidos do rei, que frequentavam o palácio. Mas acontece que a Bíblia diz aqui de um mensageiro que não é citado o seu nome, um anônimo, uma pessoa que a Bíblia não fala nem o seu nome, um mensageiro. Ele sai do meio daqueles convidados, correndo, vai ao palácio e fala com Davi da trama do seu filho Absalão. Este anônimo aqui mostrou fidelidade e lealdade ao rei. Ele saiu rapidamente, contou, e Davi, assim meio que sem entender, chamou rapidamente os seus homens e disse: olha, nós temos que sair daqui muito rápido mesmo, reúna todos, vamos embora, porque Absalão vai de súbito nos exterminar. E todos eles arrumaram ali rapidinho, deixaram apenas 10 concubinas tomando conta ali e foram embora. Saíram fugidos. Davi fugindo da sua própria casa. Davi fugindo, deixando o seu posto de rei, que o próprio Senhor o tinha colocado lá, por causa de um usurpador e ainda por cima da sua família. Quando a gente confia em alguém, você relaxa, né? Você baixa a guarda, você conta seus segredos, você conta a sua vida, você pede oração. É assim ou não é? Você líder, você pastor, você que está me escutando aí agora, é assim ou não é? A gente baixa a guarda, aquela pessoa parece tão amistosa, aquela pessoa parece tão de confiança, que você baixa a guarda. Nós baixamos a guarda. E foi assim. Mas agora Davi estava tendo o amargor da traição. E agora ele tinha que sair ali correndo com aquelas pessoas, com aqueles que ainda lhe eram fiéis. E ele vai embora. E a Bíblia diz que chegaram ali, já no final, na última casa. E ele dá aquela parada. Talvez para olhar para trás, talvez para ter aquela lágrima nos olhos, aquela tristeza, aquela dor no peito, que só sabe quem já passou por isso, pela traição, pelo conluio, pelo conchavo, né? Pelo motim. E aí o que acontece com ele? Ele para e ele olha para uma pessoa. Essa pessoa é outro que eu vejo aqui no texto como fiel e leal. E o nome dele é Itaí. Ele era um geteu. Ele era uma pessoa que se uniu a Davi em outro momento.
e tinha vindo com seus 600 homens seguir a Davi. Ele abriu o coração para estar ali ao lado daquele rei. Um rei, nós sabemos, extremamente generoso, uma pessoa que temia ao Senhor. E aí a Bíblia nos diz o seguinte: chegando nessa última casa, Itaí estava ali junto com o rei, e o rei diz para ele a seguinte coisa: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar aos teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Que maravilha! Então disse Davi: vai e passa adiante. E assim passou Itaí, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. E toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também. E o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O caminho do deserto. O caminho da solidão, de quando se é traído. A dor. Esse deserto aqui eu poderia colocá-lo aqui como algo simbólico, o deserto interior. Aquilo que acontece, aquela sequidão que acontece no coração de alguém, quando ele se sente, como Davi se sentiu aqui, desamparado, traído, muito triste. E como homem justo que era, um homem que tentava fazer a justiça, um homem que tinha um coração bondoso, ele olha para Itaí e fala para Itaí: volta, você é um estrangeiro, se uniu há pouco tempo a mim, você vai se dar bem aí com o novo rei, fica tranquilo com seus homens. E aí Itaí, este homem que nem pertencia a nenhuma das tribos, né? Ele simplesmente abre o coração e ele fala essas palavras aqui maravilhosas: ou para a morte ou para a vida, eu estarei contigo, eu vou com você, meu Senhor, eu vou, estarei junto. Que maravilha, que bálsamo ouvir isso. Alguém que foi também fiel e leal. Assim como aquele mensageiro desconhecido, sem nome, que chegou correndo no meio de... Eu disse, quero repetir. Gente, tinha 200 pessoas convidadas que eram amigos do rei, que eram pessoas que iam ao palácio. Por que só esse desconhecido saiu correndo e foi lá para contar? Só esse mensageiro sem nome foi lá para falar para o rei, para alertar do que estava por vir. E agora esse estrangeiro, um estrangeiro, uma pessoa que tinha um relacionamento há pouco tempo, também estava ali disposto a morrer pelo rei Davi. Quero falar para você mais uma vez, que está me escutando, sobre lealdade e fidelidade. Eu acompanho muitas pessoas, muitos líderes, eu faço mentoria com muitos pastores e líderes. E o que eu mais estou vendo ultimamente é a dor da traição, a tristeza no coração desses pastores, desses líderes, de tantas pessoas boas, pessoas de bom coração, que estão sendo traídos pelos seus próprios filhos na fé, pelas pessoas que eles cuidaram. E não aparece ninguém para falar nada. E uma coisa interessante, como eu te disse aí, estou falando para você sobre esse mensageiro anônimo, o que eu mais tenho visto são pessoas que às vezes estão notando algumas coisas. Lembra que eu disse que Absalão estava lá na porta da cidade? Ninguém não notava nada para ir lá alertar o rei? Ninguém notava uma conversa atravessada? Alguma coisa que sinalizasse? Mas as pessoas, na verdade, elas não querem se envolver.
Elas querem fazer aquela regra da boa vizinhança. Elas querem estar bem com gregos e troianos, com todos. Elas não querem, na verdade, se envolver. Elas preferem ficar em cima do muro. De um lado e de outro. Em cima do muro. Sem se envolver. É muito triste essa realidade. É muito triste. São raros os fiéis. Isso é uma coisa muito triste. Aqui você percebe claramente essa conta. Não precisa nem ser um matemático para se fazer essa conta. Tanta gente. Mas você percebe que no meio de todos, 2 pessoas se disponibilizando a fazer algo. Muito triste. Muito triste. Quantas e quantas vezes as pessoas estão a par do que está acontecendo. Estão sabendo do que está acontecendo. Elas escutam muito bem. Vou colocar aí no contexto igreja. Está ali os líderes, os diáconos, os obreiros, os auxiliares dos pastores. Eles são ali o quê? Os olhos e os ouvidos dos seus líderes. Eles estão ali para auxiliar os seus pastores, os seus mentores espirituais. Eles estão ali no meio do povo. Significa que eles vão ouvir muitas coisas. Eles vão com eles para casa. Eles se visitam. Claro que acaba ouvindo ou percebendo muitas coisas, mas meu irmão, minha irmã, por que essas pessoas não abrem a boca? Por que essas pessoas esperam tudo desmoronar para vir ainda espiritualizar, colocar o nome de Deus nisso e falar, eu estava orando, pedindo a Deus para te mostrar, meu irmão, minha irmã, escuta aqui uma coisa, o Senhor tem mais o que fazer do que ter que ainda ficar fazendo o seu trabalho. Você é um conselheiro, você é um ajudador, uma ajudadora. Por que razão, motivo, circunstância? Você precisa de esperar Deus revelar para o seu pastor, para o seu líder, um motim, uma tramóia, uma traição, uma deslealdade, uma infidelidade. Quantas e quantas vezes pessoas assentam e escutam o que o outro pretende fazer e se mantém, calado. Quer ficar isento da responsabilidade de falar. Mas eu quero dizer para você que você vai ficar para sempre se não consertar a sua vida com a culpa, com o pecado da conivência. A Bíblia fala, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. E se você ouve, se você está ali, escutando, e você não fala nada para o seu líder, você é um traidor, você é uma traidora, você é um desleal, você é um infiel. Não tem outra explicação. Se não tivesse um mensageiro anônimo para avisar Davi, correndo, claro, todos os riscos que esse homem provavelmente correu, Davi tinha sido morto, com todos os seus. Tinha sido exterminado. Não somente teria perdido o seu reino, teria perdido a vida. Mas teve alguém fiel que mostrou a cara, que não se importou em mostrar a cara. Sabe? Muitos estão sofrendo por causa dos infiéis e dos desleais. Esperando Deus te mostrar. Meu irmão, você mesmo pode abrir a boca e falar. Para de ser covarde. Para de ser medroso. Faça como esse mensageiro aqui. Ele deu nome aos bois. Olha, seu filho, Absalão, está vindo aí com a turma que ele reuniu, com seus homens lá, com as tribos que ele já mandou recado, para te matar. Ele deu nomes. Nós não podemos ser omissos. E o que eu fiz foi orar. Coloquei diante do Senhor, estou jejuando, estou orando para Deus mostrar para o meu pastor, para Deus mostrar para a minha pastora. Para com essa lenga-lenga. Para com essa conversa, meu irmão, minha irmã. Quem semeia infidelidade e deslealdade, exatamente o que vai colher. Infidelidade, deslealdade, meu irmão. Não tem como aliviar isso.
Nós precisamos ser de Deus. E o Senhor é luz, o Senhor é verdade. Não fica aí se justificando não, meu irmão. Minha irmã, não fica se justificando não. Para com esse negócio de estou orando, jejuando, esperando Deus mostrar para o meu pastor, para minha pastora, sendo que você sabe, você viu, você está ciente. E você está sendo omisso, querendo ficar em cima do muro. Ao invés de ir lá e dar nome aos bois, dizer a verdade como manda a Bíblia. Pense sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Esse mensageiro anônimo foi lá e fez o que era certo. E tá aí um homem que poderia ter escolhido outro caminho, ficado na zona de conforto. Ele estava disposto a morrer por fidelidade e lealdade ao rei. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos ser fiéis? Vamos evitar tanto transtorno na vida dos nossos líderes? Falemos todos a verdade, uns para com os outros. É isso que a Bíblia nos manda. Vamos parar com a omissão, porque isso é pecado. Você precisa partir para o confronto. Você precisa mostrar sua cara. Você precisa escolher de que lado você está, de que lado você quer ficar. Aqui é a pastora Nilda Helena Soares, de Belo Horizonte. Um abraço e até o próximo.